Meus irmãos, boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa reunião da tarde, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, numa oração a fim de iniciarmos os nossos estudos. Pedimos ao Lucas que nos faça a prece. Querido Mestre Jesus, é com alegria nesse instante que elevamos os nossos pensamentos em prece ao Senhor, ao iniciarmos mais uma etapa de estudos, mais um ano estando aqui presentes nessa casa, na companhia de irmãos queridos que compõem a nossa família espiritual. E assim fazemos, Mestre, inicialmente agradecendo ao Senhor por todas as bênçãos, por todo o amparo, por toda a bondade que o Senhor tem destinado a cada um de nós, muito além daquilo que a gente merece, em nome da bondade e da misericórdia divina. Pedimos ao Senhor, querido amigo, que abençoe as atividades dessa casa ao longo desse ano que se inicia, que todos nós, ao adentrarmos as portas dessa instituição querida, possamos sempre levar conosco bênçãos de paz, de alegria, de saúde, as bênçãos generosas que essa casa sempre nos oferece ao longo das décadas, que ela continue a ter o amparo e a proteção divina para cumprir o seu papel de ensinar, de divulgar o Evangelho que o Senhor nos legou, que é o caminho, a verdade e a vida. Rogamos, Mestre, que abençoe os nossos estudos dessa tarde, que possamos todos compreender da melhor maneira possível e levarmos para as nossas vidas essas lições de vida eterna. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogue a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje e sempre, que assim seja. E com essa prece estamos dando início aos nossos estudos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, os estudos da tarde se referem ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item dos nossos estudos é o item 2, sobre a salvação dos ricos. Então, aproximou-se dele, um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falsos testemunhos, honra o teu pai e a tua mãe, e ao teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse a seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino
Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. São dos Evangelhos de São Mateus, capítulo 19, versos 16 a 24. São Lucas, capítulo 18, versos 18 a 26. Marcos, capítulo 10, versos 17 a 25. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos André e Gilvan. Estamos passando a palavra ao André. Meus queridos irmãos, boa tarde a todos. Que Deus nos ampare, nos proteja, nos ilumine e nos intui. Conforme a gente pôde ver, a lição objeto do estudo da tarde de hoje é o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e Mamon. Importante a gente só criar aqui um entendimento, porque Deus a gente conhece, a gente sabe. E Mamon? Quem que é Mamon? Por que a gente não pode, segundo o Evangelho, servir a Deus e Mamon? E aí, segundo traz o próprio Evangelho, e realizamos estudos sobre Mamon. Mamon é uma divindade que vem representar a luxúria, que vem representar o egoísmo, que vem representar vários sentimentos que estão diretamente ligados aos excessos. Então, a partir do momento que eu tenho o capítulo 16 trazendo não se pode servir a Deus a Mamon, é porque Deus, como nós todos sabemos, nosso Pai, e Ele, e todos nós como os filhos dele, Ele vem trazer para todos nós a necessidade da evolução, do progresso, de procurarmos sermos pessoas melhores, pessoas boas, e com isso a gente vai evoluindo, vai subindo os degrauzinhos da nossa escada evolutiva, até a gente ter uma situação em que nós progredimos num tanto que esse progresso vai interferir inclusive nas nossas reencarnações futuras, se porventura tiver inclusive a necessidade de reencarnarmos. Já Mamon, diferente disso, é aquele que, vida louca, vamos falar assim, quanto mais você curtir a sua vida, aproveitar a sua vida, fazer o melhor daquilo que você tem na mão para poder sempre estar no seu limite da sua alegria, dos seus excessos e tudo mais. Mamon, ele quer isso. Inclusive ele era, pela mitologia, ele era considerado Júpiter, que também está diretamente ligado a esse tipo de sentimento. Então, fazendo essa explicação sobre Deus e Mamon, a gente já começa a ter um norte para como que a gente vai seguir aqui os nossos estudos. Segundo ponto, essa passagem que foi trazida no item 2 está no subtítulo do capítulo 16, Salvação dos Ricos. Então a gente já tem um título, não se pode servir a Deus e Mamon, e o subtítulo, Salvação dos Ricos. E essa passagem do Evangelho é uma passagem conhecida, porque vem falando, Jesus conversando estava reunido com os seus apóstolos, e junto apareceu um homem perguntando como que ele poderia adquirir a vida eterna. E diante dessa pergunta, Jesus falou da necessidade, de seguir os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, que são os mandamentos ali dos 10 mandamentos que foram trazidos anteriormente por Moisés. Então, mais uma vez, a gente tem a prova aqui que Jesus não veio destruir a lei, segundo informações, porque sempre ficavam discutindo essa questão. Pelo contrário,
Ele queria era complementar os estudos, era abranger um pouquinho mais esses estudos, para que a gente pudesse não ficar preso só naquilo, e trazer a base da sua doutrina, do Evangelho, e o Evangelho é boa nova, que é a lei do amor, que era uma lei que essa lei estava ali nos 10 mandamentos, mas Jesus, ele veio trazer a lei do amor, e ele vem trazendo o significado do amor, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. E a gente tem várias formas de amar ao próximo, tem várias formas de amar a Deus. E eu não falo esse amor, que é o amor mundano, que nós conhecemos aí, que é esse amor vazio, não. O verdadeiro amor é aquele amor do sentimento, onde nós temos a possibilidade de perdoar aquele nosso desafeto e ainda fazer o bem para ele, mais ou menos assim. Esse é o verdadeiro amor do Cristo, é ter o nosso coração limpo e procurar sempre fazer o nosso melhor. E aí, não bastando isso, esse jovem, esse homem ainda perguntou para ele: olha, mas eu estou seguindo todos os mandamentos, eu não mato, desde quando da minha infância, eu não mato, eu não furto, eu não dou falso testemunho, eu honro meu pai e minha mãe, eu amo ao próximo como eu gostaria de ser amado, faço tudo isso, o que mais que eu tenho que fazer? E aí Jesus, já conhecendo a pessoa, e Jesus com o seu magnetismo, né? Jesus foi aquele que passou aqui na terra e escreveu uma palavra. Vocês já perceberam isso? Jesus escreveu a vida dele, tanto que aqui nós estamos lendo os evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos. Mas essa passagem inclusive foi escrita, né? Então, assim, é uma passagem que a gente só ficou sabendo da história dele por conta, através do Evangelho. Mas aí, a gente tem uma situação que é a seguinte: a partir do momento em que Jesus, com seu magnetismo, Jesus foi o homem mais puro e perfeito que passou aqui na terra, ele começa a trazer para todos nós os seus ensinamentos. E aí ele traz o seguinte: o moço pergunta: e aí, eu guardo tudo isso, o que mais que eu preciso fazer? E eu vi nessas palavras, Jesus falou: então, você vai fazer o seguinte, você vai vender os seus bens, aqueles que você tem, e vai entregar aos pobres. E o jovem, vendo aquilo, saiu triste, porque ele era uma pessoa com muitos bens. Ao sair, Jesus comentou com seus discípulos: digo-vos em verdade, que é bem difícil, que é um rico, entre o reino dos céus. Então, digo-vos em verdade, que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico nos reinos dos céus. Essa tradução é uma tradução literal, porque existem outras traduções que trocam a palavra camelo, porque camelo é um bicho muito grande, exagerado, troca essa palavra camelo, e segundo o próprio evangelho do hebreu, a tradução pode ser também um significado de um cabo. Então, em vez de ser um camelo, pode ser o cabo, e a palavra no hebreu era a mesma. Então, só que aí o camelo gera um impacto, né? Porque falando, gente, é mais fácil então passar um camelo no buraco de uma agulha, a agulha é pequenininha, do que um rico entrar no reino dos céus. E isso levanta muitas reflexões para todos nós, porque naquele momento Jesus utilizava muitas das parábolas para poder ensinar aquele povo que era ainda atrasado, que não tinha conhecimento nenhum, que era, infelizmente, pessoas que precisavam aprimorar muito
Tanto que uma coisa era antes o Jesus vir na terra e outra coisa foi posterior Jesus vindo à terra. Tanto que a humanidade conta os anos, a gente está em 2024, começou a contagem com o nascimento de Jesus. Anterior a isso a gente contava antes de Cristo. Foi o que mais ou menos a história traz para a gente. Por quê? Porque foi um marco. Foi um marco para a terra. A transformação da terra ela ocorreu de forma significativa com a vida de Jesus. E a partir do momento em que esse marco ele surgiu para todos nós, Jesus ele tinha que tocar o coração, porque as pessoas ainda viviam a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. Eles não sabiam o que era amar, eram ainda pessoas que não sabiam distribuir aquilo que eles tinham. Então, porque viviam um atraso, eram pessoas atrasadas. Nós estávamos lá, nós éramos atrasados. E a partir do momento em que que as pessoas naquele momento estavam vivendo ele precisava impactar de alguma forma. Mas a doutrina espírita, que é a nossa terceira revelação, através do Evangelho segundo o Espiritismo, através de várias lições subsidiárias que foram psicografadas por Chico e por outros médios, e que foram trazidas para esclarecer muitas situações que ficaram ainda obscuras, e que para a nossa, em virtude da nossa falta de evolução, nossa necessidade de um pouco mais de esclarecimento, de falta de percepção de todos nós, foi necessária o Espiritismo Consolador que Jesus prometeu viesse para poder esclarecer um pouco mais essas questões, inclusive as passagens do Mestre. E essa era uma passagem que gerava uma certa, se você ler no primeiro momento e não tiver um estudo aprofundado, você gera uma certa dúvida. Mas Jesus, é possível que Jesus estava ali falando e condenando aqueles que são ricos, aqueles que tinham e têm condição? Não é possível. E aí vem o Espiritismo e traz para a gente um pouco melhor a interpretação e seu significado. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a riqueza, tanto a riqueza quanto a pobreza, são provas que foram escolhidas por nós quando estávamos programando a nossa reencarnação lá no mundo espiritual. Primeira coisa que a gente tem que saber é isso. Muitas vezes, e a gente sabe que a verdadeira vida é a vida lá no mundo espiritual, isso aqui é passageiro, o que morre é nosso corpo, o nosso espírito é eterno, e a partir do momento em que nós morremos, nós regressamos para o mundo espiritual, e lá nós vamos encontrar com a nossa família, que é a família, a verdadeira família, que é a família espiritual. Mas André, mas aqui eu tenho família, será que a minha família espiritual, ela confunde com a minha família corporal? Às vezes sim, às vezes não. Vai depender muito do nosso merecimento e do karma que a gente está vivendo, da prova que a gente precisa viver, da necessidade de pagar o mal que nós fizemos em outra encarnação com bem, com amor. Então, tem essa situação. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu regresso ao mundo espiritual, eu vou lá, vai ter aquela prestação de contas. Tudo que eu fiz, deixei de fazer, e aí, muitas vezes, vem a prestação de contas é o sofrimento. Por quê? Porque diferente do que a gente vive hoje a gente não sabe o que a gente fez em outras vidas, porque a bênção da reencarnação nos protege do esquecimento. Então, meio que tem uma fenda onde tudo aquilo que foi feito em outras reencarnações por todos nós foi esquecido. E por ter sido esquecido, a gente convive bem com as pessoas que estão à nossa volta. Nem sempre as pessoas que estão na nossa família são pessoas que a gente tem um relacionamento muito próximo, porque são aqueles credores do passado, mas existem pessoas que a gente tem um relacionamento que é assim, super afetuoso. Tem gente que nem é da família,
e que a gente convive com ele como se fosse um irmão, porque tem esse relacionamento. São os nossos verdadeiros irmãos espirituais, fazem parte da nossa família. E aqueles que a gente tem dificuldade, que são os nossos credores, a gente vem para pagar com amor aquilo no dia que a gente fez com a dor. E quando a gente chega no mundo espiritual, a gente vai prestar contas. Você vai falar o seguinte: opa, vamos ver aqui, André, o que você fez? Você podia ter feito isso melhor, hein? Você prometeu, você programou que ia ser assim, foi diferente. André, e aí começa. Dependendo da vida como você viveu aqui na Terra, você vai entrar num total desespero, tristeza. E aí, com isso, você, diante desses monstros que você está vivendo, diante de tudo aquilo que você está recordando, daquilo que você fez e deixou de fazer, vai acabar que você pede pelo amor de Deus para reencarnar, que eu quero reencarnar muito pobre, que eu quero reencarnar com doença do fogo, que eu quero reencarnar com isso, que eu quero reencarnar com aquilo, para poder esquecer o passado e ao mesmo tempo eu ter oportunidade de pagar no futuro ou na próxima reencarnação, e com isso eu quitar minha dívida. E a riqueza e a pobreza são provas que nós escolhemos, que são passadas para todos nós, para que a gente possa chegar aqui na Terra e, com base nessa, a gente consegue tirar algum aprendizado e ao mesmo tempo ver a nossa capacidade de cada um de nós, nossa vigilância de cada um de nós. Mas nem todo mundo sabe disso. Pois é, o Espiritismo está aqui para esclarecer. Então, se você tem uma situação, né, ou de pobreza ou de riqueza, você já sabe que isso foi uma escolha e uma possibilidade quando nós estávamos programando a nossa reencarnação lá no mundo espiritual. Segundo ponto, tanto a riqueza quanto a pobreza são provas difíceis. Por quê? Porque a miséria, no primeiro momento, ela pode provocar revolta contra Deus. Muitos que estão passando por alguma determinada dificuldade, aqueles que conseguem passar a dificuldade tendo fé que aquilo ali é passageiro, que só depende dele a mudança, e se motiva para transformar a vida dele e fazer algo diferente, algo melhor, excelente. Agora, aquele que se entrega à revolta, ao desespero, ele vai sofrer, vai ficar estagnado. Aquele que culpa um, que culpa outro, que culpa governo, que culpa o que está do lado da gente, e simplesmente esquece que ele poderia fazer a parte dele e mudar aquela situação, é uma situação difícil. Já a riqueza, ela é uma prova mais arriscada. Por quê? Porque é um estímulo para todas as paixões. Aí vem Mamon. Por isso que a gente não pode servir a Deus e a Mamon. Porque a riqueza, como você tem facilidade, o que você vai trabalhar? O orgulho. Então, aquele que é rico acha, muitas vezes pode achar que é melhor do que o outro. A avareza, o egoísmo, a ganância. Quanto mais você tem, você quer. Quanto mais você tem, você não divide. Agora, você com a riqueza, você pode fazer com que essa provação, ela possa ser útil. Você pode gerar emprego. Você pode dar dignidade para as pessoas que estão à sua volta. Você pode auxiliar na condução, né, e incentivando a pesquisa de um remédio, de um medicamento. Você pode auxiliar as pessoas através de tratamentos. E a partir do momento que você distribui a sua riqueza, quanto mais você dá, mais você recebe. Isso é cientificamente comprovado. Você recebe como? Em oração, você recebe em boas energias, você recebe em sentimentos de gratidão. E é impressionante que para a gente ter uma vida próspera, independente da nossa situação financeira, para que a gente possa ter prosperidade na sua vida, na nossa vida, a primeira coisa que a gente tem que ter é gratidão. Gratidão a Deus pela vida que a gente tem.
né, pela saúde que nós temos, gratidão a Deus pelas oportunidades que nós temos. Em seguida, quem vai batalhar para poder alcançar os objetivos de cada um de nós é nós mesmos. Não adianta a gente ficar esperando as coisas acontecer, cair do céu. A gente tem que fazer as coisas acontecerem. Agora, para a gente poder estar bem e para conseguir, a gente tem que estar bem de espírito, a gente tem que estar equilibrado. A gente precisa entender que aquilo que a gente tem e o pouco que a gente tem, por que não dividir com aquele que está do nosso lado e precisa? Ah, mas André, eu não tenho nada, eu gostaria de dividir, será que por conta de eu não ter nada, o que eu vou fazer? Olha, um abraço que você der para outra pessoa é uma forma de fazer a caridade. Não é que fora da caridade não há salvação? E a caridade que nós estamos falando é a caridade material e a caridade moral. A caridade moral é uma prece que você faz com uma pessoa que precisa, é um ouvido que você doa para a pessoa, para que ela possa escutar, né? Para ela poder lamentar, para ela poder desabafar os sentimentos que ela tem. Esse desabafo auxilia a pessoa a evitar um suicídio, uma bobagem que ela vai fazer. Ela consegue, nesse bate-papo, quantas e quantas pessoas são salvas da depressão e de outras doenças e que evitam um suicídio por conta de uma conversa. Existe inclusive um programa, chama Disque Suicídio ou Disque Ajuda, que a pessoa conversa, eu não estou bem, eu estou pensando isso, a pessoa vai lá do outro lado, não meu filho, não fica assim não. Por que não a gente não pode também utilizar disso? É um abraço que a gente dá para aquele que está ali sozinho. Então, são pequenas ações que nós vamos fazendo, que são pequenas para a gente, mas são enormes para quem recebe. Muitas vezes, o fato de você tirar um dinheiro da carteira e dar, e fazer no automático, simplesmente para poder ficar livre daquela pessoa que está ali, ou até mesmo por dar e ostentar que você está dando, e falando eu sou muito bom, filma, coloca nas redes sociais, isso muitas vezes serve muito menos do que você simplesmente conversar com o outro que está ali do lado, ou de um abraço que você der, ou de um silêncio, porque às vezes a gente fala tanta bobagem, a gente vai querer ajudar o outro e acaba falando aquilo que não se deve. Muitas vezes, até na hora que a gente quer educar a pessoa, muitas vezes a gente vai falar coisas que não é o momento da pessoa ali receber aquela informação. Ela não está preparada para aquilo, você vai destruir ela. Muitas vezes a gente fala coisas que tocam no coração do outro de forma desnecessária. Então isso não é fazer caridade. Então quando Jesus, lá em 2000 em alguma coisa, no ano 30 e alguma coisa, comentou sobre é mais fácil um homem, um rico, e aí vem aqui, diz, tudo eu guardo, e aí vem aquela lição. Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. A dificuldade de entrar um rico no reino dos céus é por conta das inúmeras facilidades que ele tem e da enorme dificuldade de lutar contra os defeitos que a riqueza muitas vezes vai proporcionar e vai fazer com que a gente possa cair em tentação. A vigilância, ela é muito difícil de você manter do dia a dia. Você lutar contra os seus defeitos, que já é difícil, e ainda tendo que lutar com outros defeitos que muitas vezes o dinheiro ele vai proporcionar e vai inclusive pode até desencadear diante das nossas imperfeições, é muito mais difícil. Então era mais ou menos, foi isso que Jesus, quando ele falou, ele trouxe. Agora,
um pobre, é difícil dele entrar no reino dos céus, porque Jesus ele falou, de outra vez digo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino do céu. Então, aquele que é pobre está tranquilo. Não, não é bem assim. Porque o pobre que é revoltado, o pobre que se entrega ao crime, o pobre que simplesmente não aceita a sua condição e procura mudar a sua condição de uma forma com que ele possa progredir tanto espiritualmente até e quanto materialmente, quando ele chegar lá no mundo espiritual, ele vai estar o quê? Com um coração de revolta, porque ele não aceitou a condição dele. Ele pode ter agravado a provação dele, porque ele cometeu um crime aqui na terra, tirou a vida de alguém, furtou, cometeu vários delitos, em que esses delitos trouxe situações em que ele agravou a situação dele. Então, quando a gente verifica a nossa vida, o que a gente está fazendo para poder modificar? O primeiro ponto é esse. Se a gente é pobre ou rico, classe média, independente do status que você tem que procurar modificar o seu comportamento. Você tem que procurar fazer a sua reforma íntima. Você tem que procurar fazer a sua transformação. Porque a partir do momento que você luta todos os dias contra os seus defeitos, e a gente sabe quais são os nossos defeitos, a gente sabe onde o nosso calo dói, a gente sabe as nossas tendências. A gente não precisa de ninguém para falar com a gente, você precisa melhorar isso aí, olha, você precisa fazer dessa forma, o que você acha de escutar tal coisa que você fez? Ou de que você falou, colocar em prática? A gente sabe quais são os nossos defeitos e o que a gente precisa fazer para mudar. Agora, só vai depender de cada um de nós. Só vai depender da nossa vontade de fazer diferente. Agora é difícil, gente, é muito difícil. Agora é impossível? Não. Basta a gente primeiro dar o primeiro passo. E qual que é o primeiro passo? Ter humildade de perceber a necessidade da nossa transformação. Quando a gente fizer isso, a gente vai estar dando um passo gigante. Para quê? Para mudar a nossa vida. Outra situação. Conhecer. Primeiro, a gente tem que conhecer a nós mesmos. A gente sabe quais são os nossos erros. O que a gente precisa mudar. Segundo passo, modificar. Aquilo que a gente precisa é modificar. E a partir do momento em que a gente vai modificando, a gente tem que ter o quê? Consistência. A gente não pode simplesmente desanimar, porque eu comecei, aí você não conseguiu, agora eu vou desanimar. Não, vamos tentando, de forma gradativa. A gente não precisa mudar o mundo, não. Nós precisamos mudar nós mesmos, e mudar pouquinho em pouquinho. Isso é difícil, porque a princípio a gente vai começar de forma automática, mas depois, de forma mais difícil, lutando contra aqueles defeitos, depois fica mais automático, fica mais tranquilo, porque a gente vai vendo, o nosso comportamento vai seguindo de uma forma, com quem fala, poxa, aquilo ali já é natural para mim. E aí quando você assustar, a gente chega no mundo espiritual e vai falar assim, puxa, vai lá prestar contas e falar, você cumpriu o seu objetivo, hein? Você chegou, procurou fazer direitinho, e aí você vai estar com o quê? Com paz de espírito, com tranquilidade, dever cumprido, missão cumprida. Agora, a gente tem que começar. André, mas eu já fiz tanta coisa ruim nessa vida, eu consigo, mesmo assim, modificar e seguir um caminho, eu já não tenho mais conserto. Não, tem sim. Todos nós temos. Todos nós. Jesus, quando estava sendo crucificado, ele foi crucificado do lado de 2 ladrões. E os 2, quando estavam lá, se arrependeram de tudo que fizeram e falaram com Jesus. Jesus falou, olha, vocês estão arrependidos? Então, segue em paz. Da mesma forma, todas as pessoas que conviviam com Jesus, Jesus falava, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Quantas e quantas pessoas se transformaram?
Um exemplo que nós temos, que foi um grande divulgador do cristianismo, e que é inclusive responsável, né, por levar o cristianismo do Oriente para o Ocidente, que é Paulo de Tarso, era um perseguidor de cristão, e se transformou. Olha o exemplo que nós temos. Então, por que nós, que não somos ninguém, que somos pessoas imperfeitas, que somos atrasados, que estamos a melhorar muito, por que a gente não consegue? A gente tem esses que estão aí, que são exemplos e são paradigmas para todos nós. Então, meus irmãos, meu tempo já vem terminar. Quero agradecer a todos pela oportunidade de estarmos aqui mais um ano, 2024. Espero que Deus continue nos amparando e que as lições do Evangelho, né, e as lições de Jesus possam transformar ainda mais a nossa vida. Como Ele disse, né, há muito tempo atrás, Ele é o caminho, a verdade, né, e a vida. Muito obrigado a todos. Deus nos ampare e nos abençoe. Boa tarde a todos. Vamos então dar prosseguimento aos comentários já iniciados pelo nosso irmão André, rogando a Jesus que continue nos abençoando, nos amparando, nos esforços singelos de aqui nos encontrarmos para estudar o seu Evangelho. Os irmãos irão perceber, de acordo com o temário que está fixado na entrada da casa, e que também é divulgado no grupo de WhatsApp do Solar, que durante esse mês de janeiro, nas reuniões de sábado, nós iremos estudar o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo esse todo dedicado por Allan Kardec ao estudo minucioso da riqueza, da nossa relação com os bens materiais aqui na Terra. E então a gente já pode fazer uma primeira observação. Com tantos assuntos relevantes, por que será que Allan Kardec fez questão de separar um capítulo inteiro para abordar esse tema? Que não é um capítulo pequeno, é um capítulo de considerável extensão. E em primeiro lugar, a gente vai destacar que um dos motivos, ou o motivo principal, é que o próprio Jesus, ao longo do Evangelho, proferiu inúmeros ensinamentos sobre esse tema. O Cristo deixou várias lições no sentido de nos orientar sobre a necessidade de priorizarmos os valores espirituais, de darmos mais importância às coisas do espírito do que à matéria. E no capítulo 16 dessa obra, Allan Kardec colacionou 5 ensinamentos de Jesus sobre esse tema. E podemos dizer que existem muitos outros, só não dava para colocar todos. Rodolfo Caligares tem uma obra chamada Parábolas Evangélicas, e nela ele separou 2 outras pequenas parábolas que são semelhantes e que se encontram na sequência, que também tratam desse assunto. A primeira diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual, movido de gozo, foi vender tudo o que possuía e comprou aquele campo. É semelhante ainda, aí é a segunda parábola, a um negociante que buscava boas pérolas e, tendo achado uma de grande valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. Essas 2 parábolas se encontram no Evangelho de Mateus,
capítulo 13, versículos 44 e 46. E aí Rodolfo Caligares comenta o seguinte: nessas duas parábolas, tão singelas quão expressivas, Jesus compara o reino dos céus a um tesouro oculto no campo e a uma pérola de grande valor, dizendo que aquele que tem a ventura de achá-los é tomado de tal gozo que não titubeia em dispor de todos os seus haveres para adquiri-los. Geralmente procura o homem edificar a felicidade sobre as posses materiais, a ascendência social, a fama ou a saúde. Mas essas coisas são precárias e incertas, pois podem durar no máximo uma existência. Olha que interessante. Jazem ocultas, ou seja, estão ali, escondidas, ocultas, há milhões de criaturas, coisas mais belas e grandiosas, os bens espirituais, que são, aliás, os únicos valores reais e duradouros, ante os quais aquilo tudo pouco ou quase nada importa. Então, Rodolfo Caligares está chamando a nossa atenção: olha, nós estamos dando mais valor ao que é incerto e temporário e desprezando aquilo que é verdadeiro e eterno. E aí lá na frente ele complementa da seguinte forma: não se entenda, o que seria errôneo, que a posse dos valores espirituais seja incompatível com a posse das coisas materiais. Não. O que se quer salientar é que, para o nosso progresso espiritual, é necessário vivermos mais intensa e sinceramente em função dos ideais superiores, dedicando-lhes maior atenção do que às aquisições materiais, que devem constituir-se apenas um meio de realizarmos os nossos objetivos, e não um fim em si mesmo. Então, ele finaliza aqui falando que não são incompatíveis, os esforços que temos de buscar os valores espirituais e também aquisições materiais podem conviver e devem conviver em harmonia. E podemos afirmar, meus amigos, que a espiritualidade superior inspirou e guiou Allan Kardec nesse mesmo sentido, ao elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 16, foi verificada essa necessidade de reforçar esse ensinamento de Jesus, para que melhoremos a nossa relação com os bens materiais. Porque desde o tempo do Cristo até a atualidade, a humanidade ainda vem tropeçando nesse aspecto, Tem sido mal compreendida a lição de Jesus, e a posse dos bens materiais, essa corrida maluca pelo dinheiro, tem sim constituído um obstáculo ao nosso progresso, por falta de compreensão. As dificuldades e os problemas que ocorrem nesse sentido decorrem das nossas imperfeições, sobretudo do nosso egoísmo, do nosso apego excessivo às coisas materiais. Porque para justificar as nossas imperfeições, o nosso egoísmo, muitas vezes a gente se ilude e disfarça com a desculpa de que é para ter uma boa aposentadoria, para garantir o futuro dos meus filhos, quando no fundo tem um egoísmo ali por detrás, nesse acúmulo de bens. E nesse sentido, meus irmãos, temos nesse capítulo, lá no item 14, uma mensagem muito bonita do Espírito Lacordaire, que eu separei um trecho aqui, onde o benfeitor diz o seguinte: compreendo a satisfação, bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio do trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, vai grande distância, tão grande quanto a que separa
da prodigalidade exagerada à sórdida avareza. 2 vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. E mais na frente ele prossegue da seguinte forma: é que tudo promana de Deus e tudo retorna a Deus. Nada vos pertence aqui na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Então é uma advertência aqui, né, bem específica do benfeitor, no sentido de nos mostrar que essa ânsia por acumular, né, por ganhar dinheiro de uma forma excessiva, né, despreocupando dos outros deveres, das outras obrigações, né, deve ser evitada por todos nós, né, porque nada disso é nosso, né, não vai ficar conosco. E desde séculos, né, desde que o Cristo deixou esses ensinamentos para todos nós, as interpretações equivocadas sobre alguns trechos evangélicos, inclusive sobre esse que estamos estudando aqui, do mancebo rico, né, nos deixaram com essa dificuldade de compreendermos como deve ser a nossa relação com os bens materiais. Até que veio o Espiritismo, o Consolador prometido, né, que, revivescendo o Evangelho na sua simplicidade, na sua pureza, né, descortinou as realidades espirituais, nos mostrando que a vida vai para muito além da matéria. E então o Espiritismo nos relembrou os ensinamentos de Jesus e nos ampliou os horizontes. E hoje, né, graças ao Espiritismo, nós já sabemos então que os bens materiais não nos pertencem, como foi dito aqui por Larcodé. Nós já sabemos que a riqueza não é um privilégio, muito pelo contrário, é uma prova dificílima de ser vencida. Já sabemos que todos nós reencarnamos várias vezes e que ou iremos passar ou já passamos, tanto pela prova da riqueza como pela prova da miséria. Ninguém vai escapar. Todos nós vamos passar pelas duas situações. E mais, a doutrina nos ensina que a riqueza em si, ela é neutra. Ela é tão somente um instrumento, um meio, que pode ser utilizado para o bem ou para o mal. Vai depender de nós. A riqueza ela pode ser utilizada, como o nosso irmão André já ressaltou, para pesquisas, para obras, para a caridade, para o desenvolvimento e para o progresso, ou pode ser utilizado para financiar guerras, construção de armas de destruição em massa. Então o problema não está com o dinheiro, com a riqueza, com os bens materiais, está com nós mesmos, com as nossas imperfeições. Porque esses bens materiais, assim como o poder, assim como a mediunidade e vários outros dons e talentos, nos são emprestados por Deus temporariamente para que cuidemos e utilizemos de forma adequada no nosso progresso e no progresso da humanidade. Então, nós temos que ser vigilantes e termos essa consciência de que não são nossos os bens, e que teremos sim que prestar contas de tudo aquilo que nos foi confiado. O que realmente nos pertence, a verdadeira propriedade, é aquela que está aqui no item 9 deste mesmo capítulo, onde o nosso irmão Pascal nos diz: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao sair,
Goza ele enquanto aqui permanece, gozem a título de usufruto. Então, o que é que ele possui? Nada que é do uso do corpo, tudo o que é do uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém pode lhe arrebatar. Então, a verdadeira propriedade é aquela que a gente vai levar conosco no nosso retorno para o mundo espiritual. Meus irmãos, para compreender melhor esse aspecto da vida, como qualquer outro, é sempre importante também nós retornarmos às bases, aos princípios fundamentais. E aqui temos que recordar então do primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, conforme nos ensinou Jesus, amar o próximo como a si mesmo. Então precisamos compreender que tudo é uma questão de prioridade, de saber dar a devida importância a cada coisa, para mantermos o foco naquilo que é o nosso verdadeiro objetivo. O grande equívoco está em culpar o dinheiro, os bens materiais, colocando como vilão das coisas, quando na verdade a gente sabe que a culpa é nossa, das nossas imperfeições que ainda não conseguimos retificar. Se Deus permite a riqueza, é porque ela é útil, ela é uma força benéfica da vida, que se bem utilizada gera progresso, gera inúmeros benefícios. Então, o dinheiro, os bens materiais podem e devem ser utilizados como instrumentos para a gente progredir, Não pode ser o nosso objetivo final, sim um meio, um instrumento, mas não a meta. A meta qual que é? É a nossa evolução espiritual, é o nosso progresso, é a nossa remissão das nossas faltas, é a nossa depuração para chegarmos à situação de espíritos puros e aí alcançarmos a comunhão com o Pai. Esse é o objetivo. O dinheiro, e os bens materiais vão ser utilizados para essa finalidade. Amar a Deus acima de todas as coisas, como a própria expressão está dizendo, são todas as coisas. Então, precisamos sempre priorizar o amor a Deus, o amor à sua criação, o amor às suas leis e o amor aos nossos próximos. É uma questão de prioridade. Amar a Deus acima de todas as coisas. Então isso tem que ficar em primeiro lugar. Depois a gente vai se encarregando das outras obrigações, Não pode deixar de lado a nossa necessidade, enquanto aqui na matéria, de trabalhar, de buscar o pão nosso de cada dia. Isso a gente não pode deixar para trás. É uma questão apenas de prioridade. E a frase então de Jesus, não se pode amar a Deus e a Mamon, significa exatamente isso, que não podemos colocar os bens materiais acima de Deus. Mamon aqui, como bem colocado pelo André, simboliza a ganância, a cobiça, o egoísmo. E como dissemos, a riqueza em si, ela é neutra. Não podemos utilizá-la como se ela fosse o objetivo final, Ela tem que ser utilizada para realizar o bem. Na passagem bíblica, que estamos estudando, no trecho evangélico do mancebo rico, Jesus disse: é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. O Cristo estava ressaltando aqui, que a riqueza constitui uma das provas mais difíceis, porque ela nos induz aos arrastamentos, às tentações,
a fascinação que muitas vezes o dinheiro nos instiga. E o Cristo deu essa lição nesse encontro com o mancebo rico, que foi reportado por Humberto de Campos, nosso querido irmão X, em sua integralidade. Irmão X, recolhendo dos arquivos espirituais, nos conta exatamente o que aconteceu naquele dia. E nos fala quem que era esse mancebo rico. O nome dele era Efraim, um jovem fariseu muito rico e já com virtudes, só que infelizmente ainda era muito presunçoso, e tinha um apego excessivo aos bens materiais, porque ele era muito rico. Fica aqui a referência para os irmãos, depois que quiserem fazer a leitura, está no capítulo 34 da obra Contos desta e Doutra Vida, de Humberto de Campos. E o mancebo rico, Efraim, ele questiona de forma orgulhosa a Jesus, o que ainda me falta para a salvação. Então, houve ali uma postura, ainda presunçosa, como se ele já estivesse quite com a lei de Deus, o que a gente sabe que não é verdade, e o Cristo demonstrou isso para ele, e para todos nós. Apesar de possuir algumas virtudes, ele ainda tinha essa dificuldade de desapegar das posses. Será que ele precisava daquele dinheiro todo? Não precisava vender tudo para dar para os pobres, Foi uma forma de expressão, para mostrar para ele que ele ainda tem muito ainda a evoluir, como todos nós. E o Cristo sabia disso, e falou: se quiser ser perfeito, vende tudo o que tens, dá aos pobres e me segue. E então Efraim saiu tristonho ali, decepcionado. Bom, meus irmãos, na literatura espírita, temos inúmeras lições, tanto no sentido do bom uso dos bens materiais, quanto no mau uso, no abuso, dessas posses. E a título de exemplo, daqui acho que 2 sábados vamos estudar aqui o caso de Zaqueu, que era também um homem muito rico e que soube, após o encontro com Jesus, diferente do mancebo rico, ele soube mudar de vida e fazer bom uso de tudo que ele havia conquistado. Mas infelizmente a maioria das histórias é no sentido contrário, porque nós todos, ao longo de todas as nossas existências, das outras encarnações, como já mencionado, ainda não conseguimos compreender e trabalhar bem essa relação com os bens materiais. Temos uma enorme dificuldade. E os exemplos na doutrina espírita, na literatura, vêm aos montes. Aqui nessa casa, com frequência, é lembrada a lição do papai rico. Um homem trabalhador, correto, honesto, que se dedicava muito ali, no empenho de acumular dinheiro para assegurar a herança para os filhos, para cuidar da família. Isso que costuma ser a desculpa de todos nós, para guardar, acumular riqueza, ao invés de fazê-la fluir como um rio. A gente tem o costume de aprisionar, e aí a água parada, o que acontece? Vira foco de sujeira, de doença, de animais peçonhentos. Ao passo que o rio, espalhando desenvolvimento, espalhando progresso, vida, ele flui, e flui de forma maravilhosa. E nós temos feito da forma contrária, aprisionando ali, acumulando o dinheiro, as posses, o que vai atrair todas essas situações maléficas. E o papai rico deixou uma fortuna enorme para os seus filhos, desencarnou, como todos iremos um dia desencarnar, e acabou assistindo de camarote no mundo espiritual os filhos ali brigando de forma assim lamentável, saindo inclusive às vias de fato,
E os netos dele também entrando ali num desequilíbrio por causa do desequilíbrio dos pais, né, que são os filhos dele, e ele assistindo aquela cena toda, né, entrava ali em desespero e implorou, como o André nos recordou, ele implorou na espiritualidade para reencarnar logo, e aceitou reencarnar inclusive numa família muito pobre, num lar extremamente desafiador, né, no Morro dos Cabritos. É o resumo dessa história que Humberto de Campos nos conta na obra Luz no Lar. Essa história, meus irmãos, se repete frequentemente ainda hoje. E se nós não estivermos conscientes e vigilantes, pode acontecer conosco. Então, é um alerta para todos nós, e é por isso que nós estamos estudando isso aqui. É por isso que Jesus bateu nessa tecla, Kardec reforçou, e que nós estamos aqui, né, buscando compreender melhor esse ensinamento. E então, para finalizar, trouxemos aqui uma lição de Emmanuel chamada Lucros. Ela se encontra no capítulo 56 da obra Caminho, Verdade e Vida. Nesse trecho, Emmanuel comenta a seguinte frase, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20. O que tens ajuntado? Para quem será? E o benfeitor fala o seguinte, é uma lição muito, muito proveitosa. Em todos os agrupamentos humanos, palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. Então aqui já vai uma orientação para todos os pais, né, no sentido de educar as crianças a não, né, serem egoístas, a não buscarem, né, essa corrida aí pelo acúmulo de coisas. E prossegue então Emmanuel. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam o seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia a fim de experimentarem a mina lucrativa. Então aqui ele já adverte, né, a importância da maternidade. Ele não está falando que a mãe não pode sair para trabalhar. Ele está falando que a mãe tem que saber conciliar as coisas, que ela não pode abandonar o lar durante muitas horas ao dia para deixar a casa ali, né, descuidada, os filhos ali sem uma orientação, né, o papel da mãe dentro do lar, que a gente sabe que é importantíssimo. Então, o que Emmanuel está nos chamando a atenção aqui, né, é para a necessidade de saber conciliar, né, e dar importância às obrigações espirituais dentro do lar. E prossegue nos seguintes termos. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, na hora da morte, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxestes? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou para assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. É a desculpa que todos nós, via de regra, apresentamos. Não, eu estava, né, buscando o melhor para mim e para minha família. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas. Não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Olha que advertência interessante que Emmanuel nos traz aqui, né? Quando a gente acha que teve uma vida vitoriosa, porque conseguiu muito, quase sempre é uma derrota fragorosa, porque você correu atrás apenas do que é passageiro, do que é provisório, e deixou para trás aquilo que é eterno. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio, na hora que a ficha cai, né?
prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo o que amontoou na crosta da terra. A consciência inquieta enche-se de nuvens, e a voz do Evangelho soa-lhe aos ouvidos: pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado? Para quem será? Fica essa reflexão aí para todos nós, para priorizarmos aquilo que é verdadeiro, aquilo que é eterno, né, que são os valores espirituais. Que Jesus nos abençoe a todos. Meus irmãos, terminados os comentários da lição da tarde, vamos fazer a nossa prece de agradecimento, pedindo à Dona Luzia que a faça. Senhor Jesus, o teu amor é de tão infinito entre nós, que buscou sempre orientação para que nós pudéssemos caminhar em direção da vossa luz. Por que ansieis pelo dia de amanhã? Olhai os pássaros no céu, eles não plantam, não semeiam, e o Pai cuida. Olhai os lírios do campo, que no outro dia são jogados ao fogo, são mais belos do que qualquer coisa dentro do palácio de Salomão. O Pai cuida. Por que ansieis tanto pelas coisas materiais? Primeiro, as coisas de Deus, depois tudo mais nos será complementado. Eis a sua mensagem, Senhor, para que nós pudéssemos levantarmos com tranquilidade e caminharmos sempre usando de tudo que o Senhor nos provê e que o nosso Pai Celestial, com todo o amor, nos dá. Agradecemos por tudo, Jesus, porque só temos que agradecer. E pedimos que nesse ano de 2024, possamos nós, Jesus, refazer os nossos valores morais, buscar mais o entendimento da vida, olhar mais para a natureza que está aí nos ajudando e nos ensinando. E principalmente, Senhor, buscar trilhar o vosso caminho, buscando nele a vossa verdade, para que possamos adquirir a vida eterna, a vida em abundância, como o Senhor nos prometera. Abençoe-nos e fortaleça-nos para isso. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o vosso fruto, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Com essa prece de agradecimento, estamos dando por encerrados os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Os irmãos que foram receber o passe, pedimos que formem a fila.